Pessoas com deficiência denunciam problemas na compra de ingressos para os Jogos da Copa América. Projeto em discussão na Alerj cria o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado. E revendedores de botijões de gás terão que divulgar em placas os preços de venda ao consumidor. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Pessoas com deficiência estão tendo dificuldades na compra de ingressos para os Jogos da Copa América. A reclamação foi feita durante a audiência pública na Alerj. Patrícia Torres é mãe de Patrick, que tem uma doença rara que afeta 1 em cada 500 mil pessoas. O menino de 17 anos tem deficiência física e mental e é apaixonado por futebol. A mãe tentou adquirir ingressos para que o filho acompanhasse os Jogos da Copa América, mas, ao entrar no site, se deparou com a cobrança de ingressos para deficientes. Ele é viciado em futebol, se deixar ele fica na televisão procurando futebol até da Chechênia, porque ele ama futebol. Fica muito complicado viver de BPC e ainda ter que pagar os ingressos de cinema, teatro, estádio de futebol. De acordo com uma lei estadual do ano de 1992, pessoas com qualquer tipo de deficiência têm direito à gratuidade na entrada de competições realizadas em estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do estado do Rio. A mãe chegou a entrar em contato com o saque da empresa responsável pela venda de ingressos e teve como resposta que somente cadeirantes teriam direito à gratuidade. Mas não é isso que podemos identificar no site que vende os ingressos. Junto ao saque da Copa América, eles dizem que só estão dando essa gratuidade para os cadeirantes, quando a lei não faz acepção de deficiência. Mas, ao mesmo tempo, se você entra no site, eles estão vendendo tanto para o cadeirante como para outras deficientes meia entrada, o que não pode ocorrer. Os Jogos da Copa América serão realizados entre os dias 14 de junho e 7 de julho. O secretário estadual de Esporte e Lazer, Felipe Bournier, informou que, por ser um evento internacional, vai apurar de que forma está sendo feita a venda de ingressos. Ele enfatizou também que vai buscar soluções junto com a comissão da Alerj. O presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, deputado Gil Viana, destacou que pretende elaborar na Alerj um projeto de lei que também beneficie com a gratuidade os acompanhantes. O acompanhante tem que estar junto, porque ele não consegue se locomover sozinho. Então é um projeto importante. Vou procurar o presidente, vou ver o arquivo da casa, se realmente tem esse projeto. Se tiver, vou desarquivar. Se não tiver, a gente vai levar à frente junto à comissão. Agora é importante uma criança aí levar o pai ou a mãe acompanhando a criança. Ele não pode ficar sozinho. Um projeto de lei apresentado pelos deputados André Siciliano e Valdec Carneiro quer garantir proteção das informações pessoais dos cidadãos no Estado. O objetivo é criar lei para atender às demandas específicas do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Alerj incluiu a comunicação na discussão do desenvolvimento tecnológico e na produção de conhecimento do Estado. Um dos assuntos debatidos foi a Lei Federal, aprovada em agosto de 2018, que estabelece regras para a divulgação de dados pessoais na tentativa de proteger a privacidade do cidadão, principalmente na internet. Para Larissa Ormai, é essencial que o Rio de Janeiro tenha uma legislação própria, pois o Estado possui um grande número de instituições científicas, muitas trabalhando no processamento de dados. A começar pelo próprio Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, que abriga o supercomputador Santos Dumont, que é o maior da América Latina. Então, nós temos muita capacidade de processamento de dados, e em conexão com toda uma rede acadêmica que processa dados, interligando várias instituições do Estado. Então, isso pode ser um grande potencial de promover mais inovação, mais tecnologia, mais rapidez no processamento da informação através dessas redes, e tudo isso deve ser feito com segurança. O presidente da comissão, o deputado Valdec Carneiro, afirmou que a proteção de dados pessoais é um assunto muito sensível e que vai buscar a ajuda de especialistas no assunto para fazer algumas emendas ao projeto de lei em discussão na Alerj,
para garantir que a regulamentação estadual tenha a abrangência e o rigor necessários para proteger a privacidade sem prejudicar a liberdade de expressão. É um tema complexo porque as redes sociais abrem muitas possibilidades, mas criam também muitas armadilhas e por isso é preciso equilibrar, né, o direito à informação, a liberdade de expressão com a dignidade da pessoa humana, porque a gente tem sucessivos casos, cada vez mais aparecem na mídia, casos de imagens, de dados, enfim, que circulam indevidamente, sem consentimento, às vezes criando constrangimentos gravíssimos às pessoas. Portanto, é preciso cuidar disso, acompanhando a modernidade, acompanhando a evolução das redes sociais, das novas mídias, mas ao mesmo tempo respeitando princípios constitucionais que são fundamentais. A professora Lena Vânia Pinheiro reforçou a importância da comunicação para o processo de divulgação científica, ou seja, para tornar a ciência acessível à sociedade e ajudar ao cidadão a adquirir conhecimento, informação e a exercer a cidadania. Que se chegar essa informação científica, né, para a população, ela tem possibilidade de se mobilizar. Eu penso muito em Angra. Eu digo, será que se a população de Angra soubesse que ia ter uma usina ali e todo o que envolve uma usina, os perigos, ela permitiria? Não, acho que hoje a usina não sairia ali, poderia sair em outro lugar. Isso que eu digo, a população precisa, como precisa se informar sobre zika, chikungunya, né? Embora às vezes venham umas informações, tipo fake news, dizendo que vacina faz mal. É complicado o mundo de hoje, né? Então, mas mais do que nunca, a gente precisa saber. A população precisa saber e saber de quem produz ciência, né? Segundo o professor da UENF, Teófilo Rodrigues, a Alerj tem papel fundamental na regulamentação da comunicação no Estado. Ele lembrou que tanto a Constituição Federal quanto a estadual têm capítulos que tratam diretamente da comunicação e enumeram uma série de direitos do cidadão que não são colocados em prática e que nunca foram regulamentados. Uma frente parlamentar deve ser criada na Alerj com o tema democratização da comunicação para tratar do assunto. O que falta agora é a gente conseguir dar um passo além para que a Constituição do Rio de Janeiro seja respeitada, ou seja efetivada, implementada. Por exemplo, o artigo da Constituição que fala em direito de antena para a sociedade civil. É preciso virar lei, é preciso virar verdade. O artigo da Constituição Estadual que fala do Conselho Estadual de Comunicação. Já virou lei. Precisa agora que ele, não adianta só ser lei, precisa virar verdade, precisa existir concretamente. Então, o que a gente está batalhando é que a Alerj assuma esse compromisso de implementar e tornar real aquelas diretrizes que já estão presentes na Constituição do Rio de Janeiro. Defesa Civil e instituições públicas e privadas têm até o dia 7 de junho para enviar sugestões para o projeto de lei complementar que cria o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado. O assunto foi discutido durante a audiência conjunta das Comissões de Saúde e Defesa Civil da Alerj. O projeto de lei foi elaborado pela CPI destinada a investigar a cobrança de propina por oficiais e praças do Corpo de Bombeiros do Estado para a emissão de alvarás a estabelecimentos comerciais, na época presidida pela deputada Marta Rocha. Nós tivemos aqui, além do Corpo de Bombeiro, a representação da universidade, a representação do CREA, do Clube de Engenharia, da Firjan, para que a gente possa aperfeiçoar esse projeto de lei que ele acabe alcançando interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. O texto do projeto de lei da Alerj recebeu contribuições do SEBRAE, que pediu mais transparência no processo de requerimento desses alvarás e que todas as etapas fossem realizadas pela internet. O Ministério Público sugeriu que o projeto abrangesse as unidades do sistema penitenciário. Durante o encontro, a Firjan também propôs mudanças. A alteração no artigo 14 se refere à metragem de referência para se considerar uma atividade de baixo risco. Hoje o Corpo de Bombeiros adota como referência a metragem de 900 metros quadrados e o projeto de lei reduz essa metragem para 200 metros. Então a nossa proposta aqui é uma convergência do projeto à prática do Corpo de Bombeiros e no artigo 17 com relação a que seja explicitamente expresso na lei que as atividades de baixo risco sejam dispensadas da vistoria
vistoria prévia para que possam obter seu alvará. O coronel Demétrio Jorge, do Corpo de Bombeiros, disse durante a audiência que, na mesma época, o CBMERG elaborou um decreto semelhante ao projeto de lei apresentado pela CPI. O Corpo de Bombeiros do Estado vai ganhar um novo Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que foi elaborado por 150 profissionais durante 2 anos. O processo também foi aberto para consulta pública. O Decreto 42 de 2018 entrará em vigor a partir de junho deste ano. Para este professor, é preciso trabalhar também na questão da prevenção de incêndios e no treinamento de pessoal. A gente não tem trabalhado com prevenção, a gente tem trabalhado com equipamentos para, vamos dizer, combater o incêndio. E o que é prevenção? Prevenção é um treinamento. Isso que precisa fazer, um treinamento da população para que ela fique consciente do como agir em caso de incêndio. Como é que eu saio do meu prédio em caso de incêndio? Eu tenho que estar treinado para isso, porque no momento do incêndio eu vou estar em pânico. A deputada Marta Rocha disse que quer ouvir as considerações da Defesa Civil e de outras instituições, que têm até 10 dias para enviar para a LERJ e que esse projeto de lei será uma ferramenta para o Corpo de Bombeiros do Estado. Com o nosso projeto de lei, a gente pretende instituir o Código de Enfrentamento a Incêndio e Pânico. Então, o que eu estou ponderando com a Defesa Civil é que o decreto ele é um ato de regulamentação e o nosso projeto de lei vai dar status de lei àquilo que é necessário ao Corpo de Bombeiros. Os parlamentares aprovaram um projeto do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, que obriga os revendedores de produtos derivados do petróleo, como botijões de gás, a divulgarem em placas os preços de venda ao consumidor. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram o projeto do presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, que obriga os revendedores de produtos derivados do petróleo, como botijões de gás, por exemplo, a divulgar em placas os preços cobrados ao consumidor. A regra vale também para quem faz a revenda desses produtos em veículos automotores. E, nesses casos, a placa deve ser instalada na parte externa do veículo. A proposta segue agora para análise do governador. O projeto do ex-deputado Zaqueu Teixeira pede que o governo do Rio faça uma parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers para a realização de patrulhamento ostensivo no entorno dos estabelecimentos. A proposta segue agora para análise do governador. O governo pode ser autorizado a instalar o dispositivo eletrônico conhecido como Botão do Pânico nas unidades da rede pública de ensino do Rio. O botão, ao ser acionado, enviará uma mensagem para a unidade mais próxima da Polícia Militar. Apenas a diretoria da escola vai ter acesso ao equipamento. A proposta da deputada Rosane Félix foi aprovada e segue agora para análise do governador. Os parlamentares voltaram a analisar a mensagem do governo que altera a lei que criou o Fundo de Investimentos em Ações de Segurança Pública, o FISED. O objetivo da mensagem é adequar a estrutura do Conselho Diretor do Fundo à nova estrutura do governo, com a extinção da Secretaria de Segurança. Com as alterações propostas, o Conselho será composto por 10 representantes do Poder Executivo, um da Defensoria Pública do Estado, um da Procuradoria-Geral do Estado e 4 representantes da sociedade civil. Ao todo, serão 16 integrantes com direito a voto. A presidência do Conselho fica com o secretário de Polícia Militar e a Secretaria Executiva com o secretário da Polícia Civil. Esses cargos devem ser alternados a cada 2 anos. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Outra mensagem do Poder Executivo reduz o ICMS que incide sobre o etanol de 32% para 24%. Com a mudança, o governo espera que o combustível volte a ser atrativo para a população fluminense. Entre 2004 e 2018, esteve em vigor um decreto que fixava o ICMS do álcool em 24%. Com o fim desta regra, o índice subiu para 32% em janeiro deste ano, sendo 2% para o Fundo de Combate à Pobreza. O resultado foi a queda no consumo do combustível e, consequentemente, a queda na arrecadação do imposto. Estados vizinhos cobram alíquotas bem menores. É o caso de São Paulo, 12%, e Minas Gerais, 14%.
A proposta já recebeu 28 emendas e estará disponível para apresentação de mais sugestões dos deputados até quinta-feira. A alíquota do ICMS em São Paulo é 12 pontos percentuais. Então, o que tem acontecido na prática? Os sonegadores, ladrões dos erários, eles compram o álcool em São Paulo, burlam a barreira fiscal e chega aqui e vende o álcool. Eles compraram com 12 e vende o álcool com 32. Então ganha limpo 20%. Só na diferença de ICMS. Não pagam nada no posto, por isso que eles ganham 20 de lucro. E são milhões e milhões de litros que estão entrando pelas barreiras fiscais, promovendo a sonegação. Os deputados Gustavo Tutuca, Marcelo Cabeleireiro e Max Lemos querem estender aos beneficiários das companhias de habitação municipais a gratuidade na emissão de certidões, que já é garantida aos beneficiários da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado em regime de urgência e segue para avaliação do governador. É claro que hoje o maior atingido, a maior parte atingida, são aqueles mutuários da Companhia de Habitação de Volta Redonda, a Coab. Tem quase 1.000 unidades em Queimados, quase 1.000 unidades em Nova Iguaçu e algumas unidades em Volta Redonda. Ou seja, está isento de pagar as custas judiciais e as taxas notariais, a taxa de cartório. Com isso, a Coab poderá averbar essas unidades habitacionais para que possa dar escritura àquelas pessoas que não têm até hoje. O projeto da ex-deputada Miriam Rios autoriza o governo a promover campanhas anuais para conscientizar a população do Rio sobre a necessidade do uso racional de copos plásticos. O texto sugere também que o Poder Executivo incentive a reutilização de copos nos órgãos do governo. A proposta foi aprovada e agora segue para a sanção ou veto do governador. O deputado Carlos Mink propõe alterar a legislação em vigor que trata da substituição de sacolas plásticas não recicláveis distribuídas pelo comércio. O objetivo é corrigir pequenas contradições entre as leis que já existem sobre o tema. De acordo com o texto, o comércio fica proibido de distribuir sacolas plásticas descartáveis, que devem ser substituídas pelas sacolas retornáveis, mais resistentes, feitas com pelo menos 51% de material de fontes renováveis. O projeto recebeu 11 emendas. Como eu fiz essa lei modificando uma anterior que dava desconto, ficaram contradições entre as duas. Por exemplo, continua dizendo desconto, mas agora não é desconto, é porque sequer o supermercado vai poder oferecer aquela fina descartável. A partir do dia 25 de junho agora, essa possibilidade não vai mais existir. Eu mesmo fiz emendas hoje, no meu projeto, dizendo, por exemplo, o quanto deve reduzir por ano nos supermercados na disponibilidade. Quem está querendo reduzir são esses 4 bilhões de sacolas plásticas que entopem rios, canais, a Baía de Guanabara. Então vai ter metas anuais. Lojas, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais que possuem caixa registradora com monitor devem posicionar a tela de maneira que o consumidor possa visualizar as informações. A proposta do deputado Gustavo Tutuca e do ex-deputado Jorge Pisciani proíbe a colocação de propagandas ou outros objetos que atrapalhem a visão do consumidor. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. Enquanto o consumidor está no caixa passando o produto, muitas das vezes tem uma tela virada para o caixa, e quando é um volume muito grande de itens que está sendo passado na caixa registradora, o consumidor não sabe o que está sendo creditado ali, só é apresentada a conta no final. Para que ele possa acompanhar se o que está sendo creditado é aquilo que realmente ele colocou para ser comprado, que foi feita a sua compra, a gente reivindica nesse projeto que tenha a opção do consumidor reivindicar uma tela virada para ele próprio. Pode se tornar obrigatória a vacinação anual contra a gripe de professores e funcionários da rede pública de ensino do Estado. A aplicação da vacina deve ser gratuita e deve acontecer nas escolas durante o horário de trabalho destes profissionais. O projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovado e precisa passar por mais uma votação. Passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução
do deputado Renato Cozzolino, que altera o regimento interno da Alerj. O parlamentar quer que os líderes e vice-líderes dos partidos possam integrar a mesa diretora da casa. O projeto volta à pauta mais 2 vezes. Outra alteração no regimento interno da Alerj propõe que os títulos, medalhas e homenagens concedidos pelos parlamentares sejam aprovados a partir de um projeto de resolução com o apoio de 10 deputados. Cada parlamentar terá direito a 3 homenagens de cada tipo por ano. A sugestão do deputado Rodrigo Bacelar passou pelo primeiro dia para recebimento de emendas. Empresas de grande porte do Estado que tenham mais de 60% do quadro de funcionários preenchido por homens devem oferecer 1 vez por ano uma palestra sobre violência doméstica. É o que diz a proposta da deputada Marta Rocha, aprovada em primeira discussão. O texto ainda volta à pauta para mais uma votação. Eu acho que informação é poder, eu acho que levar essa discussão, o homem entender que a mulher é uma pessoa com direito, né? Para a mulher se ver como um sujeito de direito, para a gente conhecer a legislação, né? A gente está vendo aí os casos alarmantes de feminicídio, então eu acho que é apenas uma estratégia não só de fortalecer a identidade feminina, mas também de refletir com o homem para que ele entenda que a violência contra a mulher é violação de direitos humanos. O Instituto de Segurança Pública, o ISP, pode passar a produzir estatísticas periódicas sobre a mortalidade de jovens no estado do Rio. Os dados devem ser classificados como homicídios ou feminicídios, além de apontar idade, sexo, etnia e região da vítima. As informações devem ficar disponíveis na internet para consulta. O projeto da deputada Zeidan recebeu 4 emendas e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. O que nos falta é dados estatísticos de fato, de quantos jovens por idade, né, em que locais, de que maneira acontecem esses assassinatos. Então, para as políticas públicas, seja ele executivo, seja ele uma prefeitura, né, local, municipal, é muito importante que esses dados sejam catalogados. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.